A paz do Senhor, meus amados irmãos, graça e paz. Que Deus derrame a sua misericórdia, o seu amor e a sua proteção sobre todos nós. Seja bem-vindo, os irmãos novos inscritos no canal. Ele me levou ao monte. Amados, precisamos ficar unidos cada vez mais e forte, porque o Senhor está trazendo revelações, visões e orientando o que nós devemos fazer nesta situação que está acontecendo hoje no contexto histórico no mundo, no Brasil, diante desse vírus, diante desse medo. Tenha fé, confie no Senhor. Queridos, primeiramente, eu quero pedir a vocês um pouquinho de paciência. Porque esta revelação, essa visão ao qual foi me concedido pela visita dos 4 anjos, é muito pesada, é muito forte. E você tem que ouvir tudo, porque isso trata de um aviso direto do Senhor, direto do que está já acontecendo. É muito forte, muito pesado e muito triste para aqueles que não querem o Senhor como seu Salvador. Porque neste dia, este acontecimento será assustador. Trata-se do derramamento da ira do Senhor sobre a terra, sobre os homens, sobre toda a sua igreja. Aquele que ele chegar e não encontrar servindo, aquele que está distante. Eu lamento, irmãos, mas é assombroso, é assustador. Eu fiquei apavorada. Eu procurei, nesses dias, preparando, para que eu não esquecesse nenhum detalhe. Eu escrevi tudo, para que não ficasse nada de fora. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso, em nome de Jesus, que você me ajude a alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos para avisar deste grande acontecimento, do derramamento da ira do Senhor. Você vai entender, irmãos, e vou fazer esta revelação, trazer a vocês em 2 partes, porque é grande, não vai dar só em um vídeo, vai ficar muito grande. Eu gostaria de fazer este vídeo olhando para você, e que você olhasse para mim, nos meus olhos, e visse a gravidade da situação que está por vir, do que está acontecendo no mundo inteiro. O prenúncio. Ai, missionária, a gente já está acostumado com isso. Não, você vai sentir o pavor, você vai sentir o desespero. Sabe o que é estar na mão, um pecador, na mão de um Deus que está irado, de um Deus que está preparando aquele dia para derramar sua ira sobre aqueles que se rebelam contra ele. Você vê toda a maldade acontecendo, você vê toda a violência, traições, confusões, até mesmo dentro da igreja. Você vê, aí você busca assim, cadê Deus? Cadê o Senhor que não vê isso? Cadê a justiça? Você clamando por justiça? Pois, irmãos, o dia do Senhor, preste bem atenção, o dia do Senhor será sem misericórdia e assustador, porque o Senhor me fez ver aquele dia. O Senhor me fez sentir e foi apavorante, foi assustador.
E eu peço em nome de Jesus que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações para quando chegar o próximo, porque eu vou fazer. E eu preciso cada vez mais, irmão. Não se preocupe. Eu chegar assim, você chegar um vídeo hoje, aqui amanhã, depois chegar mais outro. Irmão, tenha paciência. É Deus que está enviando mensagem para você. É Deus que está fazendo isso. Tenha paciência e ouça. Escute, preste atenção. Amém? Primeiramente, eu quero ler uma palavra que se encontra em Zofonias 1, capítulo 1 de Zofonias, versículo 14 em diante, que diz assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de treva e dia escuro, escuridão, treva e escuridão, dia de nuvens, de densas trevas, dia de trombetas e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens que andaram como cego, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amém? Irmão, se prepare para o que você está prestes a ouvir. Você pode pensar assim, missionário, isso é ficção. Isso é coisa de filme. Isso é um sonho que você teve, alguma coisa assim. Não combina com a realidade. O contexto histórico, irmão, que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo, é ficção? De um vírus que começa a ser espalhado e atormentando, assustando o mundo inteiro, é ficção? E por esse vírus selecionar quem vai matar? Tem ausência de morte de criança de 9 anos para baixo. Não tem morrido criança. Será por quê? E mais quem morre nesse vírus letal, mais são os senhores idosos. Será por quê? Missionário, o que é que você quer dizer com isso? Nada, eu só estou lhe dizendo que a realidade. Estou lhe falando que estamos num contexto convivendo com casos já confirmados no Brasil e já vários casos. O que, na verdade, a mídia, os jornais, o governo fica abafando, mas são vários que já estão por aí, irmãos. E esse vírus só vai selecionando quem ele deixa vivo e quem ele leva. É ficção. Antes de acontecer esse vírus, o Senhor trazer a revelação, Ele me mostrou, irmãos, dia 22 de janeiro, as cidades abandonadas, uma grande tempestade estava por vir, e eu cheguei numa cidade como se fosse uma cidade fantasma,
isso foi ficção? Não, isso é a realidade. Deus tem avisado o seu povo e preparando. Depois eu vou lhe dizer, irmão, o que foi que os anjos que estavam colhendo nesse vídeo de 22 de janeiro, já postado no canal, quando os anjos me tirou do meio da multidão e minha família, e o que foi que eu observei sobre como se proteger. Qual foi o que eu vi no sonho, como se proteger desse vírus. Como se proteger ou curar-se desse vírus. Mas eu trago de volta aqui, nesta palavra, a qual ocorreu do dia 24 para o dia 25 do mês de fevereiro de 2020. Preste atenção. Depois de um dia normal, de uma rotina cuidando das coisas que precisamos para a manutenção de uma casa, fui descansar no sofá. Após um banho e um lanche, eu tinha acabado de lanchar e sentei para assistir um documentário de investigação. Esses são programas que encontramos no YouTube. Esses programas são típicos da atenção de pessoas da área jurídica. Todo estudante ou pessoas que estudam direito, eles sempre gostam de ficar assistindo, entender como você chega, na verdade, diante de um crime, diante de uma situação, o que o advogado tem que fazer. E após algum tempo, veio sobre mim um sentimento de abandono, de tristeza, de infelicidade, um sentimento terrível de angústia. Era como se uma força de amargura e medo que veio invadindo todo o meu entendimento. E esse sentimento foi ficando forte e dominando minha mente, ao ponto de tentar colocar no meu entendimento que eu poderia perder a razão. Eu me via ali lutando contra aqueles ataques vindo sobre minha mente e que tentava me deprimir e me destruir mentalmente. Foi aí que percebi que os sentimentos que estavam passando na minha mente não eram meus. E vi que estava sendo atacada, irmãos, por dados malignos que tentavam apagar minha fé. Porque age assim, irmão, porque a esperança do nosso futuro está na fé. E quando você sente algo destruindo a tua fé, a tua esperança, o teu dia, os teus negócios, preste atenção, dê uma parada se você está recebendo ataques. Porque sabemos que o único mundo que não tem esperança é o mundo que as trevas dominam. Porque você sabe que eles mesmos já estão condenados. Então eu me posicionei no assento e abri a minha boca e comecei a falar com o Pai. E falei assim, preste bem atenção, irmão. Pai, meu Rei e amado Senhor, Todo-Poderoso, o Senhor sabe quanto eu amo, que sou falha e frágil, mas eu tenho me esforçado e me desviado do caminho do pecado. Eu tenho sido fiel ao Senhor, mesmo quando eu me encontro só, sem ninguém por perto. Eu tenho estudado a sua palavra e buscado entender os caminhos que me levam mais para perto do Senhor.
Não tenho assentado à mesa dos escarnecedores, nem andado nos caminhos deles, mas tenho estado me dedicando mais o caminho da verdade e a justiça, porque o seu reino é a base, é baseado, tem a base toda na justiça santa. Então, meu Pai, eu lhe rogo nesse momento, me livre desse ataque maligno que as trevas estão fazendo nesse momento comigo, pois eu estou sem força para me defender. Venha me amar e me guardar debaixo de seu manto sagrado e me coloque no seu esconderijo. Pois se o Senhor não me defender, eu perecerei. E foi assim essa simples oração. Essa simples oração. E após fazer, irmão, essa oração, me agasalhei no sofá, no meio das almofadas, e acabei adormecendo. Quando tudo começou, preste bem atenção, adormeci. Quando tudo começou, era por volta das 22h30, do dia 24/2. Anote aí, preste bem atenção. Por volta de meia-noite, eu despertei. A TV estava com um volume baixo e me despertei não por o barulho, mas sim por uma claridade forte que estava sobre toda a casa. Eu senti meus olhos doerem. As luzes da casa estavam mais resplandecentes. Não se tratava de uma claridade normal, porque eu sentia que não estava só na casa. Então me levantei, fui ao banheiro e andando pela casa, eu sentia uma forte proteção. Era como se eu estivesse com guarda-costas, como se eu estivesse naquele momento sendo uma pessoa muito importante e protegida. Foi aí que eu lembrei do sentimento que eu tinha sentido e lembrei da oração que fiz, que eu tinha feito antes de adormecer no sofá. Eu voltei para o sofá em vez de ir para o quarto, porque eu sabia que algo estava para acontecer, porque o sobrenatural do Senhor começou a se apresentar ali, naquele momento. E voltei para o sofá, naquela sala. Então me dirigi ao sofá e me agasalhei novamente. Quando eu estava quase adormecendo, eu abri os olhos e vi os quatro homens de branco que estavam em pé ao meu redor. Eles estavam em pé e todos estavam de frente para mim e olhando para mim. De frente, como se estivessem dizendo: durma, relaxe, você precisa ver uma coisa. Meus olhos receberam um impacto da claridade mais forte daquela luz. Estavam sobre eles, aquela luz que estava sobre eles. E eu senti que havia uma proteção de amor, de segurança por toda a casa. E naquele momento eu relaxei e senti uma paz imensa. Eu já conhecia eles. Sei que sempre esteve comigo. Eu sei que eles sempre estiveram comigo, porque não foi a primeira vez que eu vi eles. Essa não é a primeira vez que eu vejo ou que me aparece os quatro anjos. Na verdade, essa é a terceira vez que vejo eles, todos juntos. Nos vídeos que tenho postado, irmão, no canal, eu já contei quando eles me apareceram pela
a primeira vez. Um é um anjo mensageiro e os outros 3 são os de guerra, que estão comigo desde 2002, quando o Senhor enviou para me proteger pelo chamado. Eu não sei bem o propósito desse chamado, mas desde 2000 eu tenho sido preparada para essa obra, qual tem se desenrolado. Então, amados, ao saber que eu estava segura, aquele sentimento de segurança, protegida, e também de saber que eu estava prestes a receber uma mensagem que vinha de Deus, tudo o que eu precisava era apenas ficar calma. Eu adormeci pela segunda vez, mas dessa vez eu estava me sentindo protegida, por não estar mais debaixo da pressão psicológica que estava me sufocando. Foi então que eu me vi em um lugar, em uma casa, onde estava reunida com minha mãe, familiares. Eu ouvi minha mãe falar: olha, está acontecendo alguma coisa comigo. E eu perguntei o que era, o que estava acontecendo com ela. E ela falou assim: eu tenho uma força diferente, me sinto jovem de novo. Eu posso pular alto, posso correr, eu estou quase voando. Aí eu fiquei observando por que ela estava agindo assim. Que estava vendo, estava acontecendo alguma coisa. Todos nós, em todos que estavam ali naquele ambiente, irmão, existia uma unção diferente. Em todos nós, ninguém mais estava frágil ou doente. Até mesmo com o peso da idade. Foi então, irmão, que eu parei e fui lá fora, saí fora da casa. Após ouvir uns estrondos, como grandes trovões. Nesse momento, a terra começou a tremer. Uma parte da casa foi levada por uma cratera que nos separava de outras casas. Nisso surgiu um rio que arrastava casas, carro, tudo. Encontravam pelo caminho. Eu juntei minha família em um ambiente só e reuni para orar. E falei para todos ficarem juntos. E todos sabiam que era o fim de tudo. Todos ficavam sorrindo, mesmo assustados, diziam: Jesus veio buscar a igreja, o seu povo. Vamos para casa. Eu olhava para cada um que estava ansioso para sair dali, mas eu dizia assim: se prepare, temos que estar prontos, temos que estar prontos, temos que vestir as vestes sagradas do Senhor, temos que estar sem nada que nos acuse. Se você tiver alguma coisa, olhar para minha sobrinha, meus irmãos, se você tiver alguma coisa, peça perdão agora. Esse é o momento. Se prepare para estar na presença do Senhor. E a minha preocupação ali naquele momento, amados, era de saber se estavam todos bem espiritualmente. Aquela era a minha preocupação. Porque a liderança da igreja, as pessoas, irmãos, que têm um chamado de Deus para fazer a sua obra, a preocupação não é em ganhar dinheiro, não é em ganhar multidões, não é de viajar, não é de ser aclamado, mas sim se a obra, se o trabalho dele está produzindo efeito, se as pessoas estão ouvindo, se as pessoas estão se arrependendo. É isso. O que adianta você ganhar tanta coisa neste mundo e o propósito que Deus
Confiou a você não acontecer isso. O que adianta você criar, cuidar de uma família, lutar, trabalhar e depois a sua família ser destruída por nada? Se jogado nas drogas. E então eu olhava para cada um dos meus irmãos, a minha mãe, os meus sobrinhos e diziam para um: olha, se prepare. Você tem alguma coisa que você tem que pedir perdão, aproveite esse momento. E então todos ali, com um olhar assustado. E eu dizia assim, dizendo todo o tempo: se prepare. Peça perdão para o Senhor. Se existe alguma coisa para pedir perdão, peça, pois não há mais tempo para pensar, pois a hora já chegou. O grande dia do Senhor chegou. Aí os trovões eram tão grandes, os estrondos em nossa volta. Irmãos, aí eu começava a correr, olhando assim, e eu saía fora, olhava para o céu. Eu vi fogo saindo das nuvens e consumir as grandes mansões. Vi as pessoas que estavam levando a vida sem querer Deus, sem respeitá-lo. O fogo consumia elas. Eu escutava o fogo fritando as suas carnes. Elas gritavam, saíam correndo das suas casas, os seus carros explodindo. Elas saíam pedindo socorro, misericórdia. E enquanto isso, os estrondos continuavam no céu, como trovão, estrondos que estremeciam a terra. Ninguém saía de onde estava. Eu olhava para o céu e via as nuvens ficando vermelhas, como sangue. E as nuvens pegavam fogo. E eu percebi que o céu real estava surgindo, que o estrondo era uma guerra travada no céu. Eu olhava para o céu e as nuvens se movimentando muito rápido, e tinha anjos voando em todas as direções, igual vários pássaros passarem entre as nuvens. Eles de espadas nas mãos, eu via de longe as suas asas enormes, abertas, voando que nem pássaros, em todas as direções. E as nuvens, igual grandes massas de fumaça, cheia de fogo. Eu olhava ao redor da casa que estávamos, e vários anjos estavam igual, os 4 anjos. Mas eu não via ninguém aqui próximo à terra, só nos ares. E voltei para casa, para dentro da casa. E olhei na sala, todos estavam como se estivesse posto assim, prontos para sair, preparados, esperando a ordem de recolher. Nesse momento eu fui até uma irmã minha e falei: não pegue nada da casa, roupa, nada. Tudo que precisamos é apenas da roupa do corpo. E reúna as crianças, vista com agasalhos. Pegue apenas coisas que podemos precisar de imediato, porque os anjos estavam se comunicando comigo sem abrir as suas bocas. De longe eu entendia o seu pensamento e eles me respondiam. E eles diziam assim: estamos esperando a ordem do Pai para saber para onde devemos levar vocês. Vocês serão levados, sim, se for para cima ou para um lugar que esteja mais protegido, seguro da destruição.
Foi por isso que eu fui e falei para todos pegarem pegarem apenas coisas que pudéssemos ser usadas de imediato, como um copo para tomar água, tipo as crianças. Coisa assim, tudo que você precisa, como se fosse assim, você fugir para um lugar, sair. Vocês já assistiram, irmãos, algum filme, alguma coisa que as pessoas pegam só o necessário que pode precisar naquela grande tribulação, Vocês já viram o filme do fim do mundo? As pessoas pegam na mochila, botam ali alguma coisa. Pois era assim que todos estavam. No meio daquela destruição. E eu falei assim, como um copo para tomar água, uma colher, um prato, porque tinha crianças no meio, um biscoito, coisas pequenas, coisas simples. E eu vi que todo mundo estava colocado a sua roupa, calçado, e com já uma mochila nas costas. Só que nós estávamos esperando. E por pensamento mesmo, eu conversando, eu perguntei ao anjo o que falava comigo, por que Deus não estava ali para nos responder? Porque todos, tanto os anjos e nós estávamos esperando por ele. E onde ele estava, o anjo falou que naquele momento era impossível falar com ele, porque ele estava incomunicável, porque naquele momento ele derramava a sua ira. Aquele era o dia dele. Ele está virado com o que os ímpios tiveram fazendo na terra. E que eles tinham provocado a ira, com desprezo que estavam fazendo, provocaram ele tanto a sua ira, que ele estava executando o juízo, que seria sem misericórdia. Por isso, nem os anjos podiam falar com Deus naquele momento, e tudo o que poderíamos fazer era apenas esperar ele executar o juízo. E eu via, irmãos, eles todos que estavam próximo à terra, eram milhares de anjos. Ele estava com a cabeça posta como reverência, com grande dor. Eu senti aquele peso, mas era assustador. As pessoas que eram de Deus estavam no cantinho ali, todo mundo escutando aqueles estrondos na terra, o fogo caindo, as pessoas gritando lá fora. De longe a gente escutava aqueles clamores e não tinha ninguém que os podiam salvar. Lembra da palavra que está escrita lá em Isaías 43? Em 43, Isaías 43, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Oh, querido Deus, irmãos, o dia do Senhor será sem misericórdia. O dia do Senhor vai estremecer a sua alma, tudo que você conhece. Em Tiago 2:13-23 diz: porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia, e misericórdia triunfa sobre o juízo. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras?
Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, amados, oh, queridos irmãos, fique atento. O dia do Senhor está aqui. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto. E se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia. Dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvens, de densas trevas. Amém? Essa é a primeira parte. Eu postarei, irmãos, a segunda parte. Fique na paz do Senhor, não perca a segunda parte. Ela é muito e muito importante, porque vai se tornar muito grande. Em nome de Jesus. Amém.